Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pela TV SEAC do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. O nosso convidado de hoje é um artista. Ele é o responsável por várias capas maravilhosas dos livros que nós editamos aqui pela nossa SEAC editora. Mas não apenas livros, não apenas figuras, não apenas o trabalho da sua pena e agora o seu computador, ele também produz muitas outras coisas. E nós vamos descobrir isso hoje, conversando com Milton Puga. Olá, amigos da TV, me sinto honrado e agradecido pelo privilégio de estar nesse instante na TV SEAC. A gente que viu o SEAC crescer e se profissionalizar, então estar diante do estúdio da TV e também perceber o sucesso da Rádio SEAC é um motivo de muito orgulho como frequentador e como colaborador do Centro Espírita Amor e Caridade. Milton Puga participa ativamente dos trabalhos aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Mas antes dele chegar a Bauru, ele já produzia, já trabalhava e já tinha muitas histórias para a gente rememorar agora. Você nasceu na cidade de Iacri. Onde é que fica isso, Milton? Iacri fica entre Bastos e Tupã. É coladinho de Bastos e Tupã. Dá mais ou menos uns 100 quilômetros daqui de Bauru. Você tem uma família numerosa? Minha família é grande. É você e mais 9 irmãos? Sou eu mais 9 irmãos. 10 filhos? Como é que, nos tempos atuais, se administra uma família dessas, Milton? É com muita garra e acho que a doutrina espírita ajudou bastante. Eu que sou o quarto filho dessa família de 10, acabei ficando órfão de pai aos 16 anos e uma família numerosa, se hoje é difícil, tempos atrás era mais difícil ainda. Mas graças a Deus a minha mãe guerreira e a união da família conseguimos se tornarem pessoas de bem. Milton, o seu pai, eu sei que era uma pessoa muito informada, muito culta. Ele lia muitos jornais, lia livros também? Lia. Meu pai era muito estudioso, era um autodidata. Ele não tinha o curso universitário, mas ele era muito estudioso. E era um contador muito sábio, aprendeu por conta própria. E também comprava e exportava café. Não é contador de histórias nem de piadas, era contador de contabilidade mesmo. De contabilidade. Ele tinha uma caligrafia maravilhosa e, além de tudo, por ser uma pessoa muito bem informada e muito inteligente, ele cuidava das escritas, das cafeeiras, de escritórios e tal. Essa era a atividade do meu pai. É verdade, Milton, que depois que seu pai faleceu, não obstante você não ser o filho mais velho, você foi um dos baluartes que ajudou a sua mãe a segurar o rojão com 10 filhos? Eu tive a sorte e a honra de me profissionalizar muito cedo. Aos 14 anos eu já era profissional da área de... eu era um letrista, um cartazista e um pintor, né? E isso, graças a Deus, deu muita sorte. Quando meu pai faleceu, a minha irmã mais velha tinha acabado de casar, a minha outra irmã estava à procura de emprego, o meu irmão tinha iniciado no banco como contínuo, e a cidade, por conta dessa família numerosa, me encheu de serviço e isso ajudou muito para colaborar no sustento dos irmãos e da família também. Quando o Milton Puga fala em sorte, em condescendência das outras pessoas, nosso caro amigo telespectador pode trocar por competência. Muito cedo, Milton Puga foi contratado para trabalhar nas lojas Riachuelo. É isso, Milton? É isso. Eu, aos 13 anos, e antigamente as crianças podiam trabalhar. Então, as crianças, ao invés de ficar na rua, eles podiam trabalhar. Então, tinha lá um salário de menor, né? Então a gente era registrado, trabalhava e aos 13 anos eu tive a honra de poder ingressar nas lojas de Riachuelo. Mas é verdade que você tinha um apelido lá chamado Gravatinha, é verdade isso? É verdade. Por que isso?
Porque trabalhar nas lojas de Riachuelo, a gente tinha que trabalhar de camisa de manga comprida e engravatado. Tanto para todos os profissionais que trabalhavam na loja, assim, os vendedores, os pacoteiros, então todo mundo trabalhava trajado de camisa de manga comprida e de gravata. Mas antes da Riachuelo, você já ajudava a fazer os cartazes dos cinemas lá, nesse caso agora já em Dracena, não é isso? Em Dracena. Na verdade, eu comecei a me profissionalizar nas lojas de Riachuelo. Eu entrei para entregar as cartas de cobrança. Eu usava uma bicicleta cargueira para entregar os pacotes e as cartas de cobrança. E um sábio gerente acabou me descobrindo, porque eu rabiscava os papéis em que o pessoal cobria. Essa história aí eu gostaria de saber mesmo, Milton. É verdade que você, numa dessas idas e vindas nos papéis lá, você quase que levou uma bronca e é o seu Pedro, o gerente da sua época, queria saber quem que estava rabiscando e estragando os papéis. Como que foi isso? Os vendedores, na hora do almoço, eles forravam um mesão com papel de embrulho para colocar suas marmitas e tal, quentinhas e tal. E eu também colocava a minha, mas eu ficava desenhando a caricatura de um rabisco de outras coisas e tal. E esse gerente, ele era um gerente muito competente. Antes de iniciar o trabalho, ele fazia sempre uma pré-eleição. E após essa pré-eleição, nós começávamos a trabalhar. Numa dessas pós-pré-eleição, ele mostrou um cartaz grande, um papel de embrulho, e perguntou quem é que estava rabiscando esses papéis. E eu, muito amuado, assim, ergui a mãozinha, abaixei a cabeça: sou eu, seu Pedro. Então ele falou: olha, acabando a pré-eleição, você corre para o meu escritório. Eu falei: eu estou na rua, né? Estou na rua, estou despedido. Estou despedido. Estou desperdiçando papel de embrulho. Aí cheguei, esperei ele atender o pessoal, e quando ele me atendeu, ele perguntou: então é você que está rabiscando o papel? Ele falou: sou eu, seu Pedro. Ele falou: você sabe que você tem um talento muito grande? Se você quiser, a partir de hoje, você não vai entregar mais as cartas e nem os pacotes na rua. Foi promovido? Fui promovido. A cartazista? A cartazista e vitrinista. Muito bem. Então, graças a esse homem sábio que descobriu o meu talento, hoje eu sou o profissional que sou hoje, graças ao seu Pedro. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos perguntar ao Milton se é verdade que quase que ele deixou de ser artista para ser jogador de futebol. Não saia daí. Voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos. Obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Alô, amigos, estamos de volta para a segunda parte do programa de hoje, Despertar. Um programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Estamos hoje com o artista Milton Puga, empresário, trabalhador, de muita sensibilidade, mas estamos falando do seu passado. Milton, é verdade que quase você se tornou um jogador profissional de futebol? Quase. Nos meus 12, 13 anos, eu morava em frente a um campo de futebol e não via a hora de acabar a aula para correr para o campo. E só largava a bola quando a luz não dava para enxergar mais nada mesmo. Então, eu tinha escolhido desde a infância, eu vou ser ou desenhista ou jogador de futebol. Mas assim que eu comecei a trabalhar nas lojas de Riachuelo, então ficou muito pouco tempo para mim fazer os treinos. E graças a esse trabalho eu acabei deixando de jogar futebol e me dediquei de corpo e alma à atividade que eu exerço hoje. Não me arrependo, mas gostava muito dos campos de futebol, e na cidade que eu morava ninguém conhece o Milton, conhece o Mita, porque o Mita era um ícone assim, da parte dos campos, fazia as preliminares de Dracena, era muito goleador, e tanto é que lá, quando eu pintava no cinema da cidade, eu assinava como Mita, não como Milton.
Quando eu mudei para Bauru, então o Mita deixa de existir e entra um Milton profissional. Gravatinha, Mita e Dinho. De onde que surgiu o Dinho? A Dinho era o gerente, me chamava, porque era muito miudinho, era muito franzino. E quando eu trabalhava na Riachuelo de gravata e camisa de manga comprida, ele me chamava de Dinho. Ô Dinho, por favor, o Dinho para cá. Então esse apelido era do seu Pedro. Bem, estamos vendo, caros telespectadores, que temos aqui diante de nós um batalhador, alguém que lutou muito pela vida. Só de dizer que ele ficou órfão em tão pouco tempo e tinha mais 9 irmãos para ajudar a sua mãe a criar, nós podemos imaginar as dificuldades. Milton, a sua vida começou já dentro da doutrina espírita? Você nasceu em berço espírita ou não? Como é que foi isso? Não. Na verdade, a doutrina espírita veio assim como uma âncora a tirar um pouco do desgosto. Eu estava um pouco meio revoltado com Deus. Na verdade... Na morte do seu pai? Quando meu pai faleceu, aquela indagação quando a gente fica um pouco assim... desorientado, né? Então, poxa, com tanto bandido, com tanto corrupto, com tanto ladrão, porque... Logo meu pai. Um pai que tem aí 10 filhos para criar, ainda tudo criança, e como é que Deus permite isso, né? E a doutrina espírita foi para você, porque normalmente nesse momento, Milton, nós nos apegamos muito à religião. Você que está me vendo agora em casa, se já teve o desconforto de passar por alguma morte na família, deve ter se apegado à sua religião, seja você católico, evangélico, espírita, umbandista. E nesse caso, a doutrina espírita o ajudou, Milton? Muitíssimo, porque esse Deus que eu achava que era injusto, pela lei de causa e efeito, sabendo da pluralidade dos mundos habitados e da reencarnação, eu me conformei, acabei entendendo que, na verdade, esse momento que eu estava passando, na verdade, não era nenhum castigo de Deus, ao contrário. Era uma oportunidade da gente, era uma oportunidade de crescer. Mas isso que você está falando parece assim uma resposta um pouco ensaiada. O que efetivamente na doutrina espírita o consolou? Não, toda essa informação, né? Então, além e foi assim por um efeito de cadeia, né? Eu fiz um logotipo para um amigo que ia participar de uma concentração de jovens em Marília, de 79, e a partir daí ele me convidou para conhecer, eu fui estudar, ver a seriedade do trabalho e mergulhei. Quando eu deparei com o Livro dos Espíritos, para mim não era nada estranho, não. Eu senti que aquilo me confortava, eu acabei entendendo o porquê da vida. E graças a Deus, por tabela, minha irmã Marlene se tornou espírita, o meu irmão Márcio já era espírita, a minha mãe também, então nós introduzimos o Evangelho no lar. Na verdade, isso uniu a família, né? Então eu posso dizer que a minha família, se tivesse um outro sobrenome, era superação, graças ao conhecimento da doutrina espírita, que sabíamos que teríamos dificuldade. Sabíamos que nessa família teria alguns problemas, mas diante das informações espíritas que nós tínhamos e mantendo sempre a confiança em Deus, vigiando constantemente, nós superamos todos os problemas que nós tivemos. Mas você fala de uma época, Milton, e vocês estão vendo, caros amigos de casa, que a dor, geralmente dita por nós como uma desgraça, um momento difícil das nossas vidas, às vezes tem o condão de nos impulsionar, de nos aproximar da religião e, no caso do Milton, aglutinar a sua família. Mas nessa época a doutrina espírita não era vista com maus olhos, Milton? A doutrina espírita não é como hoje, graças a Deus, a doutrina espírita é cult hoje, né? Então faz parte das ciências e dos pensamentos mais atuais, de maior vanguarda. Mas eram poucos os espíritas, tanto é que os centros eram mal vistos, mas a gente teve, Dracena tem um centro muito bem organizado, que é a Casa da Mãe, e nós tivemos a honra também de frequentá-los, né? Então, graças a Deus, a doutrina espírita, além de ganhar credibilidade pelas obras, de ganhar credibilidade pela mudança que faziam nas pessoas,
Isso, ela virou uma doutrina muito respeitada na cidade também, assim como em Bauru também. Nessa época, Milton, você estava ainda em Dracena e você participou do primeiro congresso, a primeira concentração de jovens, foi na cidade de Marília, foi isso? Foi, acho que o meu primeiro trabalho, a minha primeira contribuição para o movimento espírita foi a criação do logotipo para uma mocidade espírita Luz e Verdade de Dracena. Você fala em criação de logotipos assim com muita facilidade, quer dizer que você não é apenas um cartazista que faz letras, mas você cria também símbolos, é isso? Eu crio identidades visuais, logotipos. Um amigo me costuma falar que eu tenho síndrome de Da Vinci. Eu pratico várias atividades dentro da área de Da Vinci. Ah, Da Vinci. Eu não faço uma coisa só dentro da área de comunicação e de arte. Pequeno eu fazia as esculturas, que hoje eu há muito tempo acabei fazendo as cenografias, estandes. Faço identidade visual, enfim, hoje eu trabalho com a TV corporativa, então a gente nunca vamos dizer assim, se contenta em fazer uma coisa só, a gente busca sempre aprender uma coisa nova, né? Mas você falou em Leonardo da Vinci, e nós espíritas temos assim a mania de ficar procurando o passado dos grandes artistas. E nós temos notícias de que provavelmente Da Vinci já teria sido um artista numa vida anterior. Agora estamos falando de reencarnação. Com esse dom que despontou em você, aflorou muito cedo na sua vida, com facilidade para letras, para fazer caricaturas e depois para criar logomarcas, e agora mais recentemente criando capas, e você ainda ligado ao campo artístico, está agora com vários setores de comunicação. Você acha que esse dom já veio do passado? Eu tenho certeza que todo profissional que ele acaba identificando, que a gente costuma falar, é um dom, é uma vocação, na verdade é uma experiência pretérita que nós temos, que nós trazemos no nosso DNA espiritual e que a gente identifica. A criança que gosta de música e tem uma habilidade, ele se identifica com o piano, com o violão. Eu me identifiquei com os desenhos e com as criações. Isso desde pequenininho, desde os 10, 12 anos de idade, eu já me sentia muito feliz fazendo esse tipo de coisa. Milton Puga me deu a honra de criar as capas de alguns dos meus livros. Então, o primeiro livro, Reencontro, foi ele que fez a capa. Ele fez ainda Em Sintonia com Amor, cuja capa é esta aqui que eu quero mostrar para vocês. Ele escreveu também, ou melhor, desenhou também o meu primeiro romance, Dr. Galton, o Restaurador de Passados, e mais recentemente o meu livro Amor Puro e Verdadeiro. Diga-se de passagem, caro telespectador, o título desse livro, Dr. Galton, o Restaurador de Passados, foi sugerido pelo Milton. Milton, desses que eu tenho aqui nas minhas mãos, qual a sua capa predileta? Olha, eu gosto de todos. E você sabe que para você escolher uma capa, às vezes eu faço 20, 10, tanto que eu gosto, eu não costumo engessar essa capa. Eu lembro que quando eu fui fazer a primeira capa do Richard, a gente perguntou para o Richard... Quando ele fala Richard, é o grande escritor e orador espírita Richard Simonetti, e cuja maioria das capas dos livros foram criadas por Milton Puga. Eu lembro que a gente se conheceu em 81 e eu perguntei, Richard, quem faz sua capa? Eu não sei, a editora manda e tal, né? Porque achava interessante os títulos. Richard é muito bom de título, Para Viver a Grande Mensagem, Temas de Hoje, Problema de Sempre. Então nós tivemos a incumbência de começar a fazer algumas capas para ele. E ao invés de mandar uma sugestão, a gente ensaiava, eu mandava mais de uma sugestão. Para você também. É verdade. Porque a gente começa no processo criativo e vem uma ideia e puxa outra, então a gente dá opção para o... Mas esta capa aqui do Dr. Galton, ela é bastante expressiva, não é? Ela é bacana. Agora, o pessoal tem gostado muito desta Amor Puro e Verdadeiro, que era uma capa muito leve, muito assim, transparente, muito clara. Você gosta mais de tons escuros ou claros? Não, eu
eu não tenho preferência por cor. Eu tenho preferência pela sacada. Eu acho que tem livros que o título ajuda bastante. E às vezes tem títulos que dão nó na cabeça da gente. Por exemplo, Quem Tem Medo da Morte? E como você fala da morte? Nós temos duas capas para esse livro. Nós fizemos um túmulo inicial, eu e o Celso, e a gente depois resolveu fazer uma outra capa. Eu usei um palito de fósforo queimado. Muito lindo. Com uma síntese disso, né? Então, de repente, a gente também com o autor, a gente acostuma a criar uma capa sugestiva, né? Então eu gosto de criar. No próximo bloco, o último de hoje, nós vamos falar de uma outra área de atuação do Milton Puga. Não saia daí, voltamos já já. A ideia de escrever esse Amor de Provação, ela nasceu da leitura de uma mensagem que está em O Céu e o Inferno, que é uma obra básica da doutrina espírita. Amor de Provação, mais uma obra de Richard Simonetti, da editora SEAC, já nas livrarias. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje, com a presença do artista Milton Puga. Milton, você se tornou espírita, e mesmo com vários telespectadores de outras religiões, cujas ideologias nós respeitamos, mas a religião, vou falar em religião, não apenas em espiritismo, a religião influenciou muito a sua profissão e a sua vida pessoal? Toda. Eu antes de se tornar espírita, eu fazia parte de um grupo católico, chamava JUDE, Juventude Unida de Dracena. JUDE? JUDE. E eu percebo que o jovem o ser humano que está envolvido com qualquer que seja religião, ele tem sempre uma força diferente para trabalhar, para se dedicar, para honrar os seus compromissos e para superar os seus problemas. Na JUDE, que era um movimento católico lá de Dracena, você já trabalhava com tanto empenho como você trabalha hoje pela doutrina espírita? Ah, sim. Eu não trabalho só para a doutrina espírita, Sidney. Eu acho que todo profissional, eu percebo assim, quando tem uma força do bem que vem pedir um apoio para a gente tem a obrigação como profissional de colaborar. Então a PAI, Feira Amor, instituições do Lar para Cegos, então a gente tem que dar a nossa contribuição profissional a serviço do Cristo. Eu entendo que cada pessoa, independente de religião, que coloca um pouco de amor num evento ou numa instituição e precisa de ajuda, e a gente também é um cristão, né, acima de tudo, que tem a obrigação de colaborar. Todos somos filhos de Deus de maneira igual. Mas eu interrompi você, responda a minha pergunta. A religião teve muita influência tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional? 100%. A doutrina espírita ela é uma bússola, né? Ao mesmo tempo é um guarda-chuva que na hora do sol quente, da tempestade, está nos orientando e nos assegurando. Porque na profissão a gente tem hora que a gente é muito solitário, né, Cid? Sem dúvida. A gente assume responsabilidades grandes. O artista não raramente é solitário, tem que trabalhar na calada da noite, sozinho, pensar, não é isso, Milton? Entregar solução nos prazos certos e às vezes é um autor como você, o Richard, que confia no trabalho da gente. Grandes marcas também confiaram no trabalho da gente. Se você manca ou acontece um acidente, você acaba complicando a quem confiou em você e se complicando também, né? Então a doutrina tem sido uma âncora que tem me ajudado muito desde que eu comecei minha profissão até hoje. Você passou por momentos muito difíceis na sua vida. Eu, que sou seu amigo há muitos anos, acompanhei fases difíceis. E posso testemunhar que você conseguiu superá-las assim, com muita força, muita energia, muita disposição.
e, acima de tudo, com muita ponderação. Momentos em que você poderia tornar-se assim uma pessoa muito raivosa, muito odiosa, você contornou sempre essas coisas com muito bom senso, com muito amor, sem violência, sem agressividade. Você acha, Milton, que esse seu comportamento está, vamos dizer, impregnado nessa conduta em que você procura seguir os ditames do Cristo? Porque a gente percebe assim, tudo, quando a gente frequenta um centro, ou uma igreja, ou a gente lê um livro, tal, a gente está ensaiando, né? Mas quando a gente é testado, é no dia a dia, ou com um problema familiar, ou um problema financeiro, ou um problema de saúde, ou com algum desafeto, é no dia a dia. Então a gente é testado. Se você aprendeu alguma coisa, então agora você tem que dar o testemunho. Olha só, meu caro telespectador, esse depoimento dele é muito importante. Olha o que ele disse: quando você está numa igreja, está lendo o Evangelho, você está lendo um livro, você está ensaiando, está se preparando para a vida. Mas é no embate da vida que você dá o seu testemunho, se realmente a mensagem entrou no seu coração ou não, Milton? É isso que você quer dizer? Nesse momento, quando você sofre uma traição, ou quando você está a 900 quilômetros da sua terra para entregar um trabalho e acontece um problema com o caminhão ou com o fornecedor, é lá que você precisa ter o equilíbrio, a confiança, e você se vale de tudo que você tem aprendido, ensaiado nos aprendizados, nas palestras, é ali que você é testado. E eu, graças a Deus, eu tenho me valido muito dos aprendizados da doutrina e tenho sentido respondido com todo o apoio da espiritualidade também. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero ler para você, meu caro telespectador, a dedicatória que eu fiz do meu livro mais recente. E depois de ler essa dedicatória, eu quero fazer uma pergunta para encerrar o programa de hoje com Milton Puga. Este é o meu livro mais recente, Amor Puro e Verdadeiro. Eu fiz a questão de dedicá-lo ao meu querido amigo Milton Puga, ao fiel amigo e irmão Milton Puga, talentoso artista, grande incentivador dos meus livros, capista de mão cheia, a bondade e o perdão em pessoa. Milton, eu espero que você tenha gostado da minha dedicatória, mas eu quero que você fale não sobre a dedicatória, mas rapidamente sobre o seu trabalho no CVV. O trabalho do CVV, na verdade, é uma continuação do trabalho que a gente aprende na doutrina espírita. Mas lá você não pode falar em religião. Não, lá eu não posso falar de religião, eu não posso... É um trabalho a gente tem que disponibilizar tempo para o semelhante, né? Então, isso... Primeiro, me convidaram para ajudar na divulgação e eu fiz um curso e me dou como cristão nesse trabalho. E me realiza muito esse trabalho. O trabalho do CVV nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. Há muita gente sofrendo, Milton? Muita gente. Então, nós estamos na era da depressão profunda e às vezes as pessoas, com toda a tecnologia, internet, WhatsApp, Facebook, pode dizer que no Facebook tem milhões ou 1000 amigos, mas na verdade ele não encontra uma pessoa que ele tenha, às vezes, coragem de desabafar. Você entende, Milton, que no momento difícil em que o Brasil passou ou está passando, e daqui a pouco vai acabar, queira Deus, esse tipo de necessidade de prestar atenção no semelhante, vamos dizer, ele cresceu com os problemas do Brasil? Não, não é só com o Brasil, Sidney, porque os dados que nós temos da Organização Mundial da Saúde é assustador o número de suicídio que acontece a cada 2 minutos, acontece suicídio no mundo. Não, a cada 2 segundos. E no Brasil, a cada 2 minutos, nós estamos falando de conversão, uma pessoa suicida. Que coisa. Milton, nós temos assunto para outro programa. Eu espero que você retorne conosco aqui. Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado, Milton, pela sua presença. E até uma próxima oportunidade. E você, caro amigo, seja conosco na próxima semana. Até lá.